Olá, meu nome é Pedro Rocha Neto, eu sou acadêmico de História da Univale e hoje a gente vai estar tendo uma videoaula sobre pré-história. A pré-história é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira e etc. Esse período é dividido em, em três fases. O período paleolítico, que é o período também conhecido como Pedra Lascada. Depois a gente tem o Neolítico e, e aí o fim da pré-história com o surgimento da escrita e a invenção de estados, nações e governos, ok? O período paleolítico vai dos 4 milhões de anos da origem da humanidade até 8 mil anos antes de Cristo. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que obrigava uma vida nômade. A baixa temperatura leva os grupos de hominídeos a se abrigar em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados a princípio eram osso e madeira, depois lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500 mil anos, na África Oriental. Com seu controle, os grupos passaram a se aquecer do frio, a cozinhar alimentos, defender os animais ferozes, se iluminar à noite e etc. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica de caça e pesca, inventou o arco e flecha e criou a arte da pintura. Em torno de 1800 a.C., a Terra passou por transformações climáticas e geológicas. Essas transformações, que duraram milhares de anos, mudaram significativamente a vida animal e vegetal do planeta e alteraram a relação entre o homem e a natureza. O homem entrou no período denominado Neolítico. Então aqui, pessoal, o período paleolítico marcado principalmente pela caça e coleta e aí pelo desenvolvimento de ferramentas, ok? A vida era nômade, essas pessoas viviam em grupos de aproximadamente 100, 150 pessoas e eles eram nômades, que viviam da caça e coleta. A transição para o Neolítico, que é a idade da pedra polida, conhecida também, vai de 8 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo. É um período bem longo, mas nada comparado com o Paleolítico, que durou milhões de anos, né? No período Neolítico, novas modificações climáticas alteram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram na margem dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais com finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. Desenvolveram a arte da cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o excedente da produção agrícola. Desenvolveram as técnicas de fiação, tecelagem, para a confecção de tecidos de lã e linho, em substituições aos trajes confeccionados com peles de animais. Apareceram os primeiros trabalhos em metais poucos duros, como cobre e ouro. Começaram as viagens por terra e por mar. A organização social denominada comunidade primitiva baseava-se nos laços de sangue, idioma e costumes. Ao final do Neolítico, a fase final do Neolítico caracterizou-se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem das sociedades organizadas em estados e divididas em diferentes camadas sociais. Então a gente tem aí como característica do Neolítico a sedentarização. O ser humano passou de viver exclusivamente da caça e coleta para cultivar o seu próprio alimento e o seu próprio animal. Eles domesticaram alguns animais, domesticaram também algumas plantas e se sedentarizaram, começaram a viver em grupos um pouco maiores e
não viajar tanto. Esse é a principal característica do período neolítico, ok, pessoal? Também nesse período é conhecido como a Revolução Agrícola, né? Que a gente passa da caça e coleta para cultivar o nosso próprio alimento. Essa é a minha aula de hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.